Aquela sistemática de séries mensais que a gente vinha há alguns anos utilizando aqui, a gente, a partir de agora, vai mudar um pouquinho. Esse vai ser o nosso tema 2018. Nós vamos ficar nesse tema durante todo este ano de 2018. A vida modelada pelo Evangelho. Vamos tentar responder a uma pergunta: como Jesus viveria a sua vida? E eu queria que você pensasse ou começasse a pensar a respeito disso. Se Jesus estivesse na sua pele, como é que Jesus viveria a sua vida? De repente, você que tem um casamento difícil, como é que Jesus lidaria com o seu cônjuge? De repente, que você tem recebido muita pressão no trabalho, como é que Jesus viveria a sua vida no ambiente de trabalho? De repente, a dificuldade é com um filho, com uma filha. Como é que Jesus reagiria tendo dificuldades com um filho, com uma filha? De repente, você acabou de casar. Vai acontecer com o Tássio, vai acontecer com o Mateus e com a Fernanda. Ah, que delícia! Fico até arrepiado só de lembrar. Como é que Jesus viveria a sua vida num momento tão especial, tão ímpar? Como é que Jesus viveria a sua vida? A vida modelada pelo Evangelho. E o nosso texto, escolhi também um texto para ser o texto base. Nós vamos mergulhar, será uma imersão no Evangelho de Mateus. A gente vai ficar no Evangelho de Mateus, porque o meu objetivo é que a gente fique saturado, encharcado pelo Evangelho. Essa é a minha ideia. Eu não estou nisso sozinho. De repente, para vocês que são fuçadores da internet, vocês vão achar esse mesmo slide numa outra igreja presbiteriana. É a Igreja Presbiteriana Central de Leme. Eu estou com o meu amigo, pastor Edson, que é pastor daquela igreja, nessa empreitada. O que eu estou pregando aqui hoje, ele pregará também lá na igreja dele. E o tema da Central de Leme, durante todo o ano de 2018, será esse também. Então, nós estamos numa parceria, IP Central de Leme, o pastor Edson Duque de Castro, que foi meu amigo de turma, e foi a minha véia. Para quem não sabe o que é uma véia, lá no seminário a gente divide o quarto. A gente divide o quarto com um amigo de quarto. E esse amigo de quarto é chamado lá no seminário de Campinas de véia. Gustavo, por quê? Não sei. Não sei por que se chama o sujeito que mora com você de véia. Mas o Edson foi a minha véia. Inclusive, a expressão véia é até um verbo, porque é o verbo veiar. Eu veiei com o Edson. Dividi o meu quarto com ele. Então, ele, lá em Leme, ele vai estar estudando isso também. Ele vai estudar, junto com a igreja dele, o Evangelho de Mateus. Vai ser uma imersão. Uma imersão. A gente vai mergulhar nessas águas do Evangelho de Mateus. E a gente vai permanecer no Evangelho de Mateus durante todo o ano de 2018. E, muito provavelmente, durante todo o ano de 2019 também. Ah, Gustavo, mas aí fica difícil, porque... E maio, que é o mês da família? Em maio, mês da família, a gente vai apertar o pause, porque daí nós teremos a liberdade para a gente trabalhar outros textos da Bíblia. Então, a gente vai ter umas pausas durante os meses do ano. Mas regra é a vida modelada pelo Evangelho. Eu, Gustavo Luiz do Prado, eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero pensar como Jesus. Eu quero sentir como Jesus. Eu quero que Jesus seja o meu norte, o meu referencial. Eu quero ser aqui um pastor para vocês
mais próximo, mais parecido com Jesus possível. Eu quero ser um marido para Mariela, mais próximo possível daquilo que Jesus foi. Então, essa é a ideia da imersão no Evangelho de Mateus. Faremos um banner, na verdade, mais de um, e espalharemos essa imagem pela igreja. Essa imagem estará no nosso Facebook, essa imagem estará no nosso WhatsApp, porque este ano, quem participar dessa igreja, os membros dessa igreja, este ano é a vida modelada pelo Evangelho. É sobre isso que nós vamos estudar, sobre isso que nós vamos ouvir. E é o Evangelho de Mateus que vai ser o nosso livro texto. Ok? Dentro dessa perspectiva, hoje eu quero começar a falar com vocês a respeito do subtema, ou do tema de hoje, que é o Deus surpreendente. O Deus surpreendente. O Deus surpreendente. Às vezes, e muitas vezes, a vida cristã vai se tornando modorrenta. Modorrenta. Na nossa perspectiva, nada acontece. É um marasmo. Talvez falte um vislumbre mais profundo, ou uma experiência mais profunda com o Evangelho, porque o Evangelho revela a mim e a você um Deus surpreendente. Com Deus não tem essa de vida modorrenta, porque Deus, Ele sempre está nos surpreendendo. Ele sempre nos surpreende. Bem, hoje nós vamos começar com Mateus capítulo 3, vamos enfrentar todo o capítulo 3, que são 17 versículos. Eu optei aqui pela Nova Versão Internacional. Se você quiser acompanhar a projeção, Mateus 3, de 1 a 17, Nova Versão Internacional. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Judéia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado.
Vamos orar mais uma vez? Como você está? Feche os seus olhos. Senhor, nós precisamos ouvir a sua voz nesta noite. Fale, Senhor, ao nosso coração. Surpreenda-nos, Senhor, ampliando a nossa percepção, ampliando, Senhor, a nossa experiência contigo. Nós queremos que os céus se abram também para nós, Senhor, para que nós possamos ver e ouvir que nós somos seus filhos e filhas amados. Cura, Senhor, as nossas feridas. Preencha, Senhor, as lacunas da nossa alma com o seu amor. Porque só o seu amor pode nos curar, só o seu amor pode nos preencher. Em nome de Jesus. Amém. Bem, inicialmente, nós vamos observar a percepção de João, o Batista, sobre Deus. Deus na visão de João Batista. Quem era Deus, ou qual é a perspectiva que João Batista tem de Deus? E isso está revelado em Mateus capítulo 3. Na percepção de João Batista, quem é Deus? Deus é alguém que está próximo, porém, é um Deus irado e vingativo. Essa é a percepção de João Batista a respeito de Deus. Ele está próximo, porém, é um Deus irado e vingativo. O texto no versículo 2 nos mostra isso. O versículo 2 fala a respeito da proximidade do reino dos céus. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha que legal. Um Deus próximo. Na percepção, na experiência de João Batista, Deus está próximo. Só que é um Deus irado. Vejam o discurso de João, pelo menos um fragmento. Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira? Da ira que se aproxima. Raça de víboras, Deus tem ira para vocês. Deus tem ira para vocês, e Ele está próximo. Então vemos aí, nesses dois versículos, que, na visão de João, um Deus próximo, porém irado e vingativo. Gustavo não via vingança. Vejam as expressões do versículo 10. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Essa expressão, o machado já está posto não é no tronco da árvore. O machado está colocado na raiz. Sabe aquela expressão? Vou cortar o mal pela... Quando a gente corta o mal pela raiz, não sobra... Um Deus próximo, porém irado e vingativo. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E uma outra ideia, uma outra metáfora, lá no versículo 12. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Um fogo inextinguível. Um fogo que nunca se apaga. E Deus é aquele sujeito que está com uma pá em sua mão. E Ele vai limpar a sua eira. E Ele vai separar a palha do trigo. O trigo do joio. E Ele vai jogar para o fogo a palha. Essa é a ideia de João a respeito de Deus. E aí, talvez a pergunta que você
esteja se fazendo. Mas por que João Batista ele tem essa visão tão negativa? Um Deus presente, porém irado e vingativo. Um Deus, olha as metáforas que ele usou, machado, pá. Porque nos tempos de Jesus, vivia-se sob a ocupação romana. A presença do inimigo era intensa, era marcante. Várias eram as manifestações religiosas de Israel naquele momento. Os fariseus, os saduceus, manifestações de uma religiosidade hipócrita. Então, para esse contexto de ocupação e de uma religiosidade hipócrita, a percepção de João Batista a respeito de Deus era dessa maneira: um Deus próximo. O reino dos céus está próximo, mas Deus está irado e vai se vingar. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Você se identifica com essa visão de Deus? Descrita em Mateus capítulo 3, nos primeiros momentos onde João Batista surge como o personagem principal da trama, da narrativa. Eu me lembro de ter passado por uma igreja, e depois que eu preguei, fui até a porta, e aí eu fui abordado por alguém que disse algo para mim mais ou menos assim. Creio que a pessoa estava meio decepcionada, né, com o sermão. Então ela falou assim para mim: ah, pastor, que saudade de ouvir aqueles sermões de antigamente. Daí eu já percebi que o meu sermão acho que não tinha sido lá essas coisas, né? Que saudade daqueles sermões de antigamente, onde os pastores subiam nos púlpitos e falavam a respeito do inferno, e o povo ficava assim com os olhos esbugalhados, segurando no banco. A gente nem dormia de noite, pastor. A gente nem dormia de noite. Ah, que saudade daqueles sermões. Nas entrelinhas, o seu é muita aguinha com açúcar. O seu dá até para tirar um cochilo. Mas os sermões de antigamente, os pastores subiam nos púlpitos e com veemência falavam acerca do fogo do inferno. Pastor, mexia com a igreja. Daí fiquei pensando, né? Caramba, né? Quanta coisa para a pessoa ter saudade. E a pessoa tem saudade dos sermões de antigamente que tratavam a respeito do fogo do inferno. Mas hoje, muitos anos depois dessa experiência de porta, de templo, percebo que essa pessoa tem respaldo bíblico. É uma visão. A visão de João Batista, dentro do contexto dele, era essa: o reino está próximo, mas vem ira para vocês, vem ira, vem machado que vai cortar pela raiz, e vem uma pá que vai, em cima de vocês. É um modelo. Quem é Deus para você? Eu não acredito no que eu vou perguntar, mas eu vou perguntar. Você está aqui porque você tem medo de inferno? Você vai morrer e não vai para o céu, é bom aprender, a vida é cruel. Segunda vez que eu canto essa música hoje. Tem alguém aqui? Creio que não. Mas, para a gente ir ao ponto, e eu tenho só mais 10 minutos, Deus na visão de Jesus. Quem é o Deus que Jesus revela? Quem é o Deus que Jesus revela? O Deus que Jesus revela é esse: surpreendentemente amoroso. Surpreendentemente amoroso. Jesus vem a João para ser batizado por ele.
O Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, sai da Galileia, toma a direção de onde João estava, Rio Jordão, para passar pelo batismo pelas mãos de João Batista. E aí, isso causa uma situação embaraçosa para João. Vamos ler todos juntos o texto? Vamos lá? Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Na cabeça de João, um nó. Eu batizar você? Não. Eu que preciso ser batizado por você, Jesus. Mas Jesus não acolhe essa palavra de João. Ele passa por essa experiência, ele vai às águas, ele recebe o batismo. Mas Jesus é ou não é o Messias? Jesus é ou não é o Messias? Eu estava conversando com meu amigo Edson, e a gente chegou a uma conclusão que eu quero compartilhar com vocês. Na minha opinião, João Batista morreu, e você conhece os evangelhos, como é que ele morreu mesmo? Ele perdeu a cabeça, literalmente. João Batista morreu cheio de dúvidas sobre Jesus. A convicção que eu tenho, que você tem, talvez não ainda para João. Porque vejam, nós estamos no capítulo 3, mas nós vamos caminhar um pouquinho. Lá no capítulo 11, João está preso e ele já pressente que a morte vai se avizinhando, vai ali rondando ele. E João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem. E qual foi a pergunta? És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Vejam, João, ele tinha uma expectativa a respeito de Jesus, que o próprio Jesus não conseguiu satisfazer. Para mim isso já é um baita de um consolo. Se Jesus não conseguiu satisfazer a expectativa do Batista, eu, como pastor, também não vou conseguir satisfazer muitos dos anseios da igreja. Eu, como marido, não vou conseguir satisfazer todos os anseios da Mariela. Eu, como pai, não vou conseguir satisfazer todos os anseios da minha filhinha. E por aí vai. Porque Jesus não conseguiu trazer todas as respostas ao Batista. Tanto é que ele pergunta. Essa pergunta chega a Jesus. Você é aquele que haveria de vir ou não é você? Porque está meio estranho isso. A gente quer aquele Messias que seja uma liderança política e militar. Aquele Messias que venha, puxe a espada e empreenda um ato violento, se for o caso, mas um ato libertador. Esse é o Messias que a gente quer. E você parece que não está se encaixando nesse perfil. Nas entrelinhas da pergunta é isso. Quem se lembra da resposta de Jesus? É uma resposta clássica. Vamos ler todos juntos? Jesus respondeu, vamos lá? Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres.
E feliz aquele que não se escandaliza, tropeça por minha causa. Nós estamos na NVI, mas eu coloquei ali tropeça, que é a revista atualizada. O que é se escandalizar? O que é tropeçar em Jesus? Dentro do contexto desse versículo. É esperar dele algo que ele não é e que ele não vai fazer. Tem muita gente que espera de Jesus o mesmo tipo de Messias que João Batista esperava. Quantas e quantas vezes eu ouço as pessoas dizendo: pastor, mas eu oro e nada acontece, pastor. Mas o que é para acontecer? Pastor, faz 6 meses que eu estou orando, pastor, faz 1 ano que eu estou orando e nada acontece, mas o que é para acontecer? O que é para acontecer? Será que é para acontecer isso que você está esperando que Jesus faça? Ou será que você está, à semelhança do Batista, crendo que Jesus é um Messias para o seu gosto, para as suas necessidades? O Deus amoroso revelado por Jesus. Jesus, ele se submete ao batismo. Ele se submete ao batismo. Encontra uma certa resistência de João, que tinha um entendimento errado, equivocado a respeito do messianismo de Jesus, mas Jesus está consertando isso na cabeça de João Batista. Jesus está mostrando para João Batista: as suas expectativas estão erradas. Estão erradas. E eu quero mostrar para você uma outra coisa. O que é que Jesus mostra? Um Deus amoroso. Ele revela esse Deus amoroso. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Algumas coisas interessantes, a respeito da pessoalidade. Jesus foi batizado. O texto diz: naquele momento os céus se abriram. Muito provavelmente existiam outras pessoas ali sendo batizadas pelo Batista, porque o texto faz referência a multidões que vão até o Jordão. Multidões que vão até o Jordão. Muito provavelmente outras pessoas estavam ali também naquele momento em que Jesus ele desce as águas. Mas o texto diz assim: e ele viu. Os céus se abriram e ele viu. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Os comentaristas bíblicos que nós consultamos, eles apontam para essa experiência pessoal de Jesus. Talvez as outras pessoas não tenham visto, ouvido o que ele viu e o que ele ouviu. Talvez tenha sido uma expansão da consciência. Jesus ele tem essa experiência, uma experiência pessoal. Ele foi batizado, ele viu, a pomba pousou sobre ele e a voz do céu que disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. E aqui está o pulo do gato, queridos amigos e queridas amigas. Eu disse que essa experiência, a experiência do batismo de Jesus, foi, e ela foi mesmo, uma experiência pessoal. Porém, a experiência não é exclusiva.
Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Essa experiência de Jesus não é exclusiva. Essa é a nossa própria experiência também. Essa voz que falou a Jesus, este é o meu filho amado em quem me agrado, é a mesma voz que fala ao nosso próprio coração, este é o meu filho amado, esta é a minha filha amada. A mesma voz que se dirigiu a Jesus, é a voz que também se dirige a nós, dizendo que nós somos filhos amados e filhas amadas de Deus. Às vezes, a gente vai criando uma experiência com Deus absolutamente neurotizante, patologizante, porque a gente não experimenta o amor de Deus. A gente acha, e a gente sempre acha, que Deus, Ele vai nos pegar. E Ele vai torcer o nosso pescoço. E Ele vai nos achatar. Ele vai nos punir. Ele vai se vingar de nós. Muitas e muitas vezes essa é a experiência de Deus que nós temos e que nós trazemos na nossa vida. De um Deus que Ele está próximo, mas Ele é um Deus irado e um Deus vingativo. Por isso, mais uma vez a pergunta, eu volto à carga. Quem é Deus para você? É um Deus que está irado e que vai se vingar? Ou é um Deus que ama profundamente a sua vida? E você acredita nisso 100%. E é isso que norteia a sua vida. Um Deus que ama. E você tem experimentado o amor dEle. E você tem vivido o amor dEle. E se você está aqui hoje, não é porque você tem medo do inferno, mas você está aqui hoje porque você tem experimentado o amor de Deus na sua vida. Você está aqui por amor. Você está aqui por amor e não por medo. Nós precisamos ter essa mesma experiência. Não igual 100%, porque o que aconteceu ali foi pessoal, mas não é uma experiência exclusiva de Jesus, porque a Bíblia diz, e nós cremos, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você recebeu Jesus na sua vida? Sim? Você recebeu Jesus na sua vida? Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E porque você é filho de Deus, filha de Deus, você pode ouvir o Pai dizendo a você, este é o meu filho amado. Esta é a minha filha amada, em quem me agrado. Você acredita que Deus se agrada de você? Você acredita que Deus se agrada de você? Ou no fundo, você acredita que Ele virá com o machado e cortará pela raiz? Ou então vai pegar a pá e vai limpar a sua eira e vai separar o trigo e a palha? Essa é a sua experiência de Deus? Eu espero que não. Tomara que não. Henry Nouwen, ele disse, as palavras de Deus, você é o meu amado, revelam a mais íntima verdade sobre todos os seres humanos, pertençam eles ou não a qualquer tradição em particular. A extrema tentação espiritual é duvidar dessa verdade fundamental sobre nós e crer em identidades alternativas.
Já falei sobre isso. Identidades alternativas. Eu sou o que eu faço, eu sou o que eu tenho e eu sou o que os outros dizem a meu respeito. São as identidades alternativas, são as identidades falsas. Porque a nossa identidade essencial é: eu sou um filho amado de Deus. De maneira que eu gostaria que você levasse para sua casa hoje esse princípio aqui. Os homens, vamos ler comigo? Eu sou um filho amado de Deus? Vamos lá? Os homens. Eu sou um filho amado de Deus. Vamos novamente? Eu sou um filho amado de Deus. As mulheres comigo também, vamos lá? Eu sou uma filha amada de Deus. Mais uma vez? Eu sou uma filha amada de Deus. Esse é o Deus que Jesus revela. Esse é o Deus que Jesus revelou. O Deus que nos fez seus filhos e suas filhas através de Jesus e que nos ama. Quero dizer para vocês o seguinte, que esse é o primeiro degrau, da vida modelada pelo Evangelho. É crer nessa identidade essencial. Eu sou um filho amado de Deus. Eu não sou o que eu faço. Eu não sou o doutor fulano. Isso é só o que você faz. Você não é o que você tem, se você tem muito, se você amealhou patrimônio, você não é a sua conta bancária. Você não é o que os outros dizem de você, para o bem, para o mal. Às vezes colocam a gente lá em cima. Ah, você é o melhor. Às vezes colocam a gente lá embaixo. Você é o pior. Você não é nem o melhor e você também não é nem o pior. Quem é você? Eu sou um filho amado de Deus. Perdoado em Jesus Cristo. Regenerado pelo poder do Espírito Santo. Esse sou eu. Concluindo, já passei 5 minutos. Eu queria mostrar para vocês essa imagem. O que vocês estão vendo aí? Uma águia, né? Nos tempos de Jesus, a águia como símbolo, estampava os escudos romanos, os estandartes romanos, as bandeiras romanas. O símbolo do Império Romano era a águia. Nos tempos de Jesus, a águia estampava os estandartes romanos, as bandeiras romanas, o escudo romano. Num passado mais próximo de nós, além da suástica, a águia também era símbolo do nazismo. A águia estampava os estandartes, as bandeiras, as flâmulas do nazismo. Num presente presentíssimo, a águia também é símbolo dos Estados Unidos da América. Por que os grandes impérios escolhem a águia como símbolo? Porque a águia simboliza poder, suntuosidade, predação. A águia não tem predadores naturais. Ninguém come águia. Ela morre de velha, porque não tem predadores. Agora, quando os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre Jesus, ele vem na forma de uma
de uma pomba. Ao contrário da águia, a pomba simboliza fragilidade, vulnerabilidade. A pombinha branca é símbolo da paz. Se você é um filho amado de Deus, você não pode se identificar com a águia. Se você é um filho amado de Deus, você precisa se identificar com a pomba. O Espírito Santo, sob uma pomba, desceu sobre Jesus. João Batista queria um Messias. E a percepção que ele tinha de Deus era do Deus presente, mas irado e vingativo. Jesus, o Deus revelado, veio em fragilidade, em vulnerabilidade, para mostrar para mim e para você um Deus amoroso. Um Deus amoroso. Um Deus amoroso. Eu sou um filho amado de Deus. Você é um filho, você é uma filha amado, amada de Deus. A vida modelada pelo Evangelho começa por aí. Começa mostrando a minha identidade, revelando a minha identidade em Cristo. Em Cristo. Pense nisso. Viva na dimensão da pomba e não na dimensão da águia.